Sim, cadê? Boa noite, gente. Mais uma vez aqui, uma palestra online pela Casa do Caminho, terça-feira, 2 de março de 2021. E queria que vocês me falassem se tá bom o áudio, tá? Porque eu tô de fone para evitar interferências externas, tá? Se puderem me dar essa devolutiva, tá? Daqui a pouquinho nós já vamos começar a nossa palestra sobre esperança e resignação. Palavras muito importantes nos dias de hoje, tá? Então, antes de iniciar a palestra, eu vou ler uma mensagem do Emmanuel, psicografada por Francisco Cândido Xavier, do livro Agora é o Tempo. Diante das horas, o homem pode acumular o ouro para negociá-lo quando julgue oportuno. Dispõe de meios a fim de reter as safras de cereais na expectativa de preços que lhe satisfaçam as conveniências. Entretanto, das riquezas que a divina providência lhe empresta, uma existe que ele não consegue armazenar, é o tesouro dos dias. Toda criatura é obrigada a gastar as próprias horas trocando-as por algo. Há quem as troque por trabalho e cultura, serviço ao próximo e dever cumprido, ociosidade e queixume, irritação e rebeldia. Ao termo de cada existência no plano físico, os administradores das horas te perguntarão, naturalmente: que fizeste do tempo que o Senhor te confiou? Então compreenderás por fim que o tempo é vida. Emmanuel. Então, neste momento, serenando nossos corações, ficando numa posição confortável, aonde nós estivermos assistindo, fechemos nossos olhos, elevemos ao Pai o nosso pensamento de gratidão. Pai de infinito amor, que sejamos sempre merecedores da Tua misericórdia, do Teu perdão e do Teu amor. Que a cada dia possamos ser pessoas melhores do que fomos ontem, menos devedores diante da vida. Que possamos praticar a caridade, a benevolência, para que possamos trabalhar as nossas imperfeições morais. Abençoe os nossos lares, os nossos locais de trabalho, as nossas famílias, as pessoas que amamos. Que possamos fazer bom uso do tempo em favor de nós mesmos, da nossa evolução e em favor do próximo. E que a luz do nosso divino Mestre Jesus nos ampare e nos proteja, hoje e sempre, que assim seja. Então, hoje o nosso assunto é esperança e resignação. Mas antes, eu vou falar sobre um assunto que tem no livro O Céu e o Inferno, da Allan Kardec. É um livro que eu gosto muito. Na primeira parte, a teoria, e a segunda parte tem a comunicação dos espíritos. Então, tem a comunicação de espíritos felizes, que falam muito da importância da caridade, da benevolência, da paciência, da generosidade, da fé.
E depois tem outros espíritos que falam, que contam as tuas histórias. Tem os criminosos arrependidos, os suicidas, os espíritos sofredores, os espíritos medianos e sobre as expiações terrestres. E nessas outras partes, espíritos sofredores, espíritos medianos, eles falam muito do orgulho, da vaidade, do egoísmo e o quanto isso prejudicou a estadia deles no plano terreno e o quanto isso também estava prejudicando eles no plano espiritual. Porque eles estavam colhendo as consequências do egoísmo e do orgulho que eles cometeram durante a vida terrena, eles estavam tendo que aceitar as consequências na vida espiritual. Existe um tópico, no capítulo 7, que é Código Penal da Vida Futura. Então, assim como na vida terrena, de alguns países, de algumas culturas, existem os códigos de leis. Foi criado pelos homens, conforme o país, conforme a cultura, conforme os valores. E a vida também tem seu código penal. E dos tribunais da vida, ninguém fica impune. Então, aqui são mais de 10 itens. Eu não vou falar de todos eles. São 31 itens. São bastantes. E o que é o mais importante que eu achei disso? Todos nós temos nossas imperfeições morais. Egoísmo, vaidade, impaciência, temos as nossas dificuldades terrenas, temos dificuldade de lidar com algumas pessoas e não sabemos porquê. Tem pessoas que provocam em nós a mais ira, temos a nossa vaidade excessiva. Então aqui ele diz que esses nossos defeitos são imperfeições morais. Uma pessoa que tem 10 imperfeições morais, ela vai sofrer mais do que uma pessoa que tem 3 imperfeições morais. Então, cada imperfeição moral que uma pessoa tem, isso vai causar um sofrimento a ela. Porque não tem como ter uma imperfeição moral, não tem como você ser egoísta, a gente ser egoísta, a gente ser orgulhoso, ser vaidoso, mesquinho e prepotente, arrogante, e isso não causar um sofrimento para nós mesmos. Pode parecer que no princípio a gente causa muito sofrimento ao outro, mas no final quem vai colher mais mesmo sofrimento somos nós. Então, conforme nós vamos evoluindo, vamos trabalhando as nossas imperfeições morais, vamos evoluindo a cada encarnação, nós vamos diminuindo essas imperfeições morais e adquirindo mais qualidades. Então, se a pessoa tem 10 imperfeições morais, ela vai sofrer mais do que aquela pessoa que já evoluiu mais um pouco e tem 3 imperfeições morais. E também uma coisa que eu acho interessante nesse tópico, não basta só não fazer o mal. Se você teve a chance de fazer o bem e você não fez, você também vai ter a consequência disso. Porque a vida sempre nos dá a oportunidade de fazer o bem, de praticar caridade, de praticar paciência, de praticar a benevolência. E se a gente não pratica isso, a gente acaba sofrendo também. Tá? E o que fala também, que eu acho interessante. Eu tenho um resuminho aqui. A cada um segundo as suas obras, no céu como na terra. Tal é a lei da justiça divina. Então, a gente pode construir um céu ou inferno para nós aqui mesmo no plano terreno, conforme as nossas qualidades, as nossas virtudes ou conforme as nossas dificuldades, nossas imperfeições morais. Então, se eu sou aquela pessoa que só se queixa, que só reclama, que só pensa em mim mesmo, egoísta, pensa em
trabalhar, em ter bens materiais, não pensa no bem do próximo, do coletivo, eu vou estar construindo um inferno para mim mesmo, dentro de mim. E tudo que a gente faz de ruim, a gente acaba produzindo uma energia negativa ao nosso redor. Então, quando a gente é uma pessoa negativa, egoísta, teimosa, acha que a gente não tem que se melhorar, que é o outro que tem que melhorar, a gente acaba em volta de nós tendo uma energia negativa e atraindo coisas ruins ao nosso redor. É como se fosse uma onda de rádio. O que a gente vai captar de bom ou de ruim? E se a gente é o contrário, a gente está tentando ser uma pessoa melhor, mais benevolente, com mais paciência, ajudar o próximo, ser mais caridoso, reconhecer as nossas dificuldades, que isso também é um aprendizado, é uma maturidade emocional muito grande, nós reconhecermos as nossas limitações, os nossos defeitos e tentarmos melhorar isso. É uma maturidade porque a gente não joga no outro a culpa, às vezes, dos nossos fracassos e das nossas dificuldades. Nós assumimos as nossas imperfeições, os nossos limites. Então, se eu sou uma pessoa que eu quero ser melhor, estou tentando ajudar os outros a serem melhores também, eu acabo construindo dentro de mim o céu. Nós não precisamos desencarnar e ir para o plano espiritual para conhecer o céu e o inferno. Isso nós construímos para nós mesmos, ainda encarnados nesse planeta. Então, se queremos construir um céu já nesse plano terreno para nós, façamos o bem. Plantemos o bem, sejamos generosos, tentamos ser caridosos, pacientes e, principalmente, humildade. De todas as qualidades que uma pessoa pode ter, a humildade é a mais importante, porque é ela que vai sustentar todas as outras. Quando uma pessoa é arrogante, é prepotente, é orgulhosa, maior é a fraqueza dela. O contrário, quando uma pessoa é humilde, generosa, maior é a força de caráter, maior a força moral que ela tem e para enfrentar as dificuldades na vida dela. Como a gente pode observar se uma pessoa é humilde, é caridosa, ou é arrogante, prepotente? Não é pelo que ela fala, é pelo que ela faz. Nós devemos observar o comportamento dos outros se queremos realmente conhecê-lo. Porque as pessoas podem falar para nós: eu sou caridoso, eu sou assim. Mas palavras podem ser muito vazias. E ações e comportamento dizem muito mais. Uma pessoa arrogante e prepotente, a gente conhece um pouco observando o comportamento dela. Quando ela trata uma pessoa que pode trazer poder ou algum status social para ela. Por exemplo, pessoas arrogantes e prepotentes, orgulhosas, elas vão tratar super bem pessoas que têm um alto cargo, um cargo importante no trabalho, em alguma associação, em algum lugar. Que é uma pessoa muito conhecida pela sociedade, sai em coluna social, o empresário, um dono de um comércio, de uma loja, ela vai tratar super bem, porque é como se ela fosse ter um ganho em bajular aquela pessoa, estar próximo daquela pessoa. Em compensação, a gente tem que observar como é que ela trata aquelas pessoas que não vão trazer benefício nenhum ou um status social para ela. Como ela trata os atendentes do banco, os atendentes das lotéricas, como ela trata as pessoas, o caixa do supermercado, o empacotador, o gari, o porteiro, ou aqueles profissionais, aquelas pessoas que ela acha que não vai dar nenhuma
não vai trazer nenhum poder ao status dela. Já a pessoa humilde, ela vai tratar bem, independente do cargo, independente do título, independente da posição. E outra coisa, é muito comum a gente ver pessoas porque fez uma faculdade, porque fez um mestrado, é professor de universidade, ou porque tem um cargo importante, ou é conhecido, tem uma beleza física. Sim, é bom ter conhecimento, é bom, é importante. É bom a gente ver uma pessoa bonita, bem vestida. Faz bem para os nossos olhos. Porém, conhecimento é para auxiliar. E beleza é para a pessoa admirar, para fazer bem para a pessoa que está nos vendo. Então, beleza não é para esnobar. Conhecimento não é para humilhar. Pelo contrário, todas essas qualidades que a gente adquire ao longo das nossas encarnações, nós devemos pôr em prática, em auxílio ao próximo, em auxílio àqueles que são mais necessitados. Como dizia a mensagem que eu li no começo, o que você está fazendo com o seu tempo? Porque ele é limitado. Então, será que estamos usando nosso tempo para auxiliar o outro, conforme a gente vai adquirindo qualidades? Essas qualidades eu estou pondo a favor do progresso da sociedade, da comunidade, das pessoas que estão ao meu redor? Ou eu estou utilizando para esnobar, para humilhar, para querer aplausos, para satisfazer o nosso ego? Então, essa é uma diferença muito grande. E por que eu estou falando tudo isso? Porque é muito importante a gente trabalhar as nossas imperfeições morais e sabendo e tendo consciência que é por causa que a gente ainda tem muito para se trabalhar, que a gente ainda tem alguns momentos de sofrimento, alguns momentos de dores. E que não adianta reclamar, se revoltar, falar que a culpa do nosso sofrimento, da nossa vida difícil, é de fulano, é de ciclano, é de Deus que está castigando a gente. Não. Nós temos consciência que a gente é responsável pela nossa felicidade ou infelicidade, é ter consciência e uma maturidade para assumirmos a nossa vida, assumirmos a direção da nossa passagem aqui terrena, e a gente acaba se resignando mais diante das dificuldades. Resignação é um ato de agir pacificamente diante de um sofrimento. É o contrário de revolta. É o contrário de ficar se queixando, dizendo que a vida tá difícil por causa de fulano, por causa de Deus, que você não tem sorte, que você é um azarado. Não. É aceitar que se hoje eu estou sofrendo, é porque tem algum motivo, tem alguma explicação, e que eu sou o responsável tanto pela minha infelicidade como pela minha felicidade. Como diz Haroldo Dutra Dias, todos querem viver no bem, mas poucos querem viver o bem. Porque viver no bem é confortável. A maioria das pessoas querem ter uma vida confortável, desfrutar de uma boa situação financeira, ter uma boa casa, um celular, um carro, poder comer do bom e do melhor, poder fazer uma viagem quando a gente podia, aproveitar os prazeres da vida. Só que a Terra não é um spa. A Terra é um planeta de provas e expiações. E a gente veio mesmo para cá para resgatar os nossos débitos, para reencontrar antigos desafetos que nós temos de outras vivências e para o nosso aperfeiçoamento moral.
Ninguém veio passar uma reencarnação toda só usufruindo do bom e do melhor, só acumulando bem, só tendo uma vida materialista, uma vida de prazeres. Porque no final vai ser uma vida vazia. Porque o tempo que você podia ter utilizado em favor do próximo, você acabou utilizando só a favor de si mesmo. Nós viemos para esse planeta para servir e não para ser servidos. Portanto, se estamos passando por uma situação difícil, principalmente esses últimos tempos, por causa da pandemia, vai fazer um ano já de pandemia, de isolamento, que a gente esperava, eu pelo menos no ano passado. Quando começou o isolamento social, eu achava que não ia durar tanto, que logo a gente ia voltar para uma vida normal, que era antes, abraçar as pessoas, logo ia poder deixar de usar máscara, pensei, logo vem a vacina e tudo vai melhorar. Só que a vida não gira como... A vida não é como a gente quer, e ela não gira ao redor do nosso umbigo, dos nossos desejos. Veio a vacina? Veio, mas ainda estamos sofrendo com essa pandemia. Ainda temos que ter consciência do quanto é importante a gente cuidar de nós e das pessoas que nós amamos. Ainda é importante usar máscara, usar álcool gel e ter o isolamento. Então, o vírus ainda não terminou a lição que ele nos quer dar ao nosso planeta. E esperança, tão importante para esses dias atuais. Esperança não é só o ato de confiar que é algo bom, que você vai conseguir enfrentar uma situação difícil, que vai passar. Confiar é do verbo esperançar, de acreditar, mas não ficar parado na sua zona de conforto, esperando que a vida lhe traga coisas boas. É você ir à luta, você ir atrás dos teus desejos, ir atrás daquilo que tu quer realmente para a tua vida e acreditar que a espiritualidade amiga estará do teu lado, te auxiliando. Ainda mais se você pratica o bem, se você vive o bem. Que é ter fé, ter esperança, ter paciência com as imperfeições alheias, tentar sempre ser uma pessoa melhor, fazer um exercício de autoconhecimento, vendo quais são tuas virtudes e como elas podem ser utilizadas em favor do próximo, mas também reconhecer as dificuldades, as imperfeições e como você possa trabalhar isso. É muito importante o nosso autoconhecimento. Tem pessoas que fogem disso. E fogem assim, sempre tem que ter pessoas próximas delas para elas não ficarem sozinhas. Porque quando elas ficam sozinhas, elas têm que só tem a presença delas. E às vezes elas não gostam disso, porque elas não gostam da presença delas, porque elas não se acham pessoas agradáveis. Elas aí começam a pensar em suas dores, suas dificuldades. E tem pessoas que fogem disso. Fazer um exercício de autoconhecimento, de autoaceitação, é difícil, mas é muito importante para o nosso aprimoramento. E outra coisa que eu queria falar. Para algumas dificuldades, para algumas imperfeições, tá? Nós temos algumas qualidades, algumas coisas importantes. Então, para o orgulhoso, a humildade. Para o egoísta, a caridade. Para o perverso, a benignação. Para o ocioso, o labor, o trabalho. E para a inutilidade, a utilidade. Utilizemos nosso tempo, que é tão precioso, em favor do próximo e de nós mesmos. Amar o próximo como a ti mesmo é amar o outro como você se ama e como você cuida de si mesmo.
nós temos que cuidar das nossas emoções, cuidar do nosso corpo, que é a nossa morada terrena, temporária. Nós temos que saber ser gentis conosco mesmo, porque nós às vezes somos muito carrasco, nos cobramos demais, nos exigimos demais. E como nós temos que ser gentis conosco, também podemos ser gentis com o outro. Gentileza gera gentileza. E o mundo está precisando de mais amor, de mais paz, de mais gentilezas, de mais caridade, de pessoas que façam mais o bem. E eu escolhi 2 mensagens no livro O Céu e o Inferno, da segunda parte, capítulo 8, das expiações terrestres. E Flávia, o que seria então expiação? Antes de explicar a expiação, nós vivemos muitas vidas. E nessas vidas, por causa do nossos instintos, nossas imperfeições, nosso egoísmo, nossa vaidade, nós causamos sofrimento ao outro, causamos dores ao outro, que nem precisavam causar. Mas às vezes a gente tem a ideia, a gente pensa, ainda mais quando a gente é orgulhoso, é ciumento, é egoísta, que a gente vai sentir mais poder, mais poderoso, fazendo o outro sofrer, tá? Por ilusão, a gente só causa sofrimento para nós mesmos. Então, a gente causa muito sofrimento a uma pessoa numa determinada reencarnação. Desencarnamos, e o que nós vamos encontrar no plano espiritual? Sofrimento, angústia, desamor. Porque eu causei isso no outro ou nos outros. E quando eu tenho consciência do mal que eu fiz, vem o arrependimento, vem a regeneração, e Deus nos dá a oportunidade de vir novamente a esse plano terreno para eu expiar, que é eu sentir a dor que eu causei no outro. Então, expiação é isso. É o sofrimento que eu causei ao outro, eu também vou sentir. Porque isso vai purificar o meu espírito. Vai ser um bálsamo para as feridas que eu causei no outro e causei em mim. Então, se for do merecimento do espírito, ele vai vir, voltar e fazer uma expiação. Existe uma história que se chama Um Sábio Ambicioso, que é de uma angústias e miséria da senhora B. A senhora B, desde os 5 meses, que ela vive inumeráveis moléstias, muito graves. E ela já estava com 70 anos. Então, desde os 5 meses, ela estava com doença, com moléstia. Então, olha o quanto dor ela passou ao longo dos seus 70 anos. Ela passou por uma terapêutica, por ciência experimental duvidosa, e quase foi envenenada. E ela tinha uma filha, espírita cristã, médium, que sempre orava para Deus suavizar o sofrimento dela. Aí ela recebeu uma instrução, a filha, e diz assim: nessa vida, tudo tem sua razão de ser. Não há um só dos vossos sofrimentos que não corresponda aos sofrimentos por vós causados. Não há um só dos vossos excessos que não tenha por consequência uma privação. Não há uma só lágrima a destilar dos olhos que não seja destinada a lavar uma falta, um crime qualquer. Então, olha que bonito isso. Tudo há uma razão de ser. Desde a lágrima que a gente chora, que escorre pelos nossos olhos, até a dor que a gente sente. A falta de resignação esteriliza o sofrimento, que por isso mesmo teria de ser recomeçado.
Convém-lhe, pois, a coragem e a resignação, e o que se faz preciso é pedir a Deus e aos bons espíritos que lhe a concedam. Aí eles explicam que numa vida passada, a mãe dela foi um médico muito ambicioso, e ele queria status, ele queria riqueza, ele queria dinheiro, e ele tinha os pacientes, e sem ele comunicar os pacientes, ele fazia experimentos neles e acabavam causando muito sofrimento, muita dor física a eles. Então, a satisfação da cuspidez e do orgulho, a sede de ouro e de renome foram os móveis de tal conduta. Então, eles foram precisos séculos de provações terríveis para domar esse espírito ambicioso e cheio de orgulho, até que o arrependimento iniciasse a obra de regeneração. Então, ele sofreu muito, mas ele precisou se arrepender dos atos que ele fez com os pacientes do passado para que ele começasse a regeneração dele. E o que os espíritos então orientavam a filha? Que a mãe dela tinha que ter resignação, paciência e humildade. Que depois, coragem a todos vós que sofreis, considerai a brevidade da existência material, pensai nas alegrias eternas. Portanto, a vida que ela estava passando, era necessário para ela expiar as dores que ela causou no outro. E a vida ela é breve. Então, se ela passasse por esse sofrimento com resignação, sem se revoltar contra Deus, tendo consciência que nada acontece por acaso, que tudo tem uma razão para acontecer, se ela tivesse paciência e humildade para aceitar todo esse sofrimento, futuramente ela teria muitas alegrias eternas. Porque assim, a gente passa pelo sofrimento terreno, quando a gente tem esperança, quando a gente passa com resignação, sem revolta, com paciência, acreditando que tem um motivo para que a gente esteja passando por esse sofrimento. E quando a gente futuramente desencarnar, a gente vai receber a recompensa dessa nossa resignação, dessa nossa fé, dessa nossa esperança. Vamos ser recebidos pelos nossos amigos espirituais, porque nós temos amigos no plano espiritual torcendo, vibrando para que a gente não fale, não desanime das nossas provações, não desanimamos dos nossos compromissos que nós assumimos para passar nesse plano terreno. Aí a outra história eu gosto muito, também das expiações terrestres, que é o Joseph Maitre, que é o cego. Ele é um ex-suicida. Então ele pertencia a uma classe mediana da sociedade, de uma família com boas condições financeiras, com boa educação, e aos 20 anos ele perdeu totalmente a visão. Aos 40 anos ele ficou surdo. E ele só se comunicava com o mundo corpóreo através do tato. E aos 50 anos, então, ele veio desencarnar. E as pessoas ficavam admiradas que como um rapaz que parecia ser um bom filho, pudesse passar por esse sofrimento. Porque é difícil uma pessoa que nasce com sentido, nasce com a visão, nasce com a audição, ela ao longo da vida ir perdendo, e ficar cega, ficar surda. E as pessoas não entendiam porque que ele parecia que era uma boa pessoa passar por esse sofrimento. Aí ele fez uma comunicação em 1863 em Paris. Agradeço, meus amigos, o teres lembrado de mim. Antes de tudo, importa dizer que era a segunda vez que eu expiava a privação da vista. Então, numa outra encarnação, ele também tinha ficado cego e ele relatou nessa comunicação.
Ele ficou cego aos 30 anos em decorrência de excessos de todo gênero, que arruinaram a saúde dele e enfraqueceram o organismo. Ele tinha uma situação boa financeira e, ao invés de utilizar o poder aquisitivo em favor dele, para ter conhecimento, fazer viagens boas, para depois ele praticar o bem para o outro, ele tinha exagero de todas as espécies. Então, álcool, sexo. E aí, ao invés dele aceitar que ele tinha ficado cego pelas consequências da vida que ele escolheu para ele começou a acusar a providência, na qual, aliás, pouco cria. Ele anatematizava Deus, renegava, acusava-o, acrescentando que se ele existisse, ele devia ser injusto e mau, por deixar assim penar as criaturas. Então, ele, não suportando a cegueira física, ele acabou suicidando, porque ele achava que ao suicidar, ao ir para um plano espiritual, ele ia voltar a enxergar, ele ia voltar a ter a visão. Que despertar então que foi o meu, imerso das mesmas trevas da vida. Contudo, não tardou muito o reconhecimento da minha situação, da minha transferência para o mundo espiritual. Era um espírito, sim, porém cego. Então, para surpresa dele, ele continuava cego no plano espiritual. Mas, porém, todavia, como a gente sempre tem a chance do recomeço, se formos merecedores da misericórdia divina, a gente tem uma nova chance, uma nova reencarnação. E foi o que aconteceu com ele. Então, depois de muito tempo sofrer no plano espiritual, ele se arrependeu do que ele tinha feito e ele pediu com sinceridade que chegasse ao fim essa situação difícil que ele estava no plano espiritual e ainda cego. Por fim se fez a luz, e extremo foi meu arroubo de alegria ao entrever as claridades celestes, distinguindo os espíritos que me rodeavam, sorrindo, benévolos, bem como os que radiosos flutuavam no espaço. O Deus que negaste teve comiseração do teu arrependimento e permitiu-nos te dessemos a luz, mas tu só cedeste pelo sofrimento, pelo cansaço. E aí ele reencarnou como aquele rapaz que perdeu a visão aos 20 anos. Então, ele reencarnou trazendo a fé inata. Razão porque não murmurei. Antes aceitei a dupla enfermidade, resignado como expiação que era oriunda da soberana justiça. A última encarnação só a minha aproveitou, pelo que espero recomeçar brevemente, pela existência que me permita ser útil ao próximo, reparando por esse meio a inutilidade anterior. Portanto, foi uma expiação ele passar novamente pela perda da visão, pela perda da audição, mas ao contrário da última reencarnação, ele teve resignação, ele não culpou Deus, pelo contrário, ele teve paciência, teve humildade, concluiu a sua vida terrena de forma digna e, ao desencarnar, ele foi recebido e foi assim, ele triunfou nessa expiação dele. Para finalizar, gente, quero dizer o seguinte: são tempos difíceis? São. Mas o que pode muito nos fortalecer, a nossa esperança, a nossa resignação, é a nossa oração. Nenhum sofrimento é eterno. Nenhuma tempestade dura para sempre. Pelo contrário, somos sempre amparados pela espiritualidade amiga e por Deus misericordioso, que nunca nos desampara.
Portanto, são momentos difíceis, mas momentos importantes para fortalecermos a nossa fé, para orarmos pelo bem nosso e da nossa sociedade. Vamos acreditar que isso tudo vai passar. Vamos acreditar que nós vamos nos tornar pessoas melhores do que fomos ontem. Vamos praticar a caridade para sermos menos egoístas. Vamos praticar a humildade para sermos menos orgulhosos e para que futuramente possamos colher as flores da alegria, da paciência, da caridade, da generosidade. Façamos o bem porque o mundo está precisando muito. Não para merecermos o céu, mas porque ainda há muita dor e dificuldade. E nós temos que passar esperança para muitos corações aflitos. Sejamos luz nesses momentos tão difíceis. Sejamos amor nesses dias que estamos precisando de mais afeto, de mais paciência, para que nossas virtudes sejam luzes a iluminar os nossos dias e os dias das pessoas que nós amamos. Jesus nunca nos desampara. Estará sempre presente, sempre amparando o nosso planeta, com teu amor, com a tua paciência, com teu afeto, sempre nos abençoando. Se erramos do passado, vamos reconhecer esses erros e vamos trabalhar as nossas imperfeições para que possamos ter mais virtudes, para que possamos praticar mais a humildade e sermos mais humildes e termos mais qualidades para avançarmos em nossa jornada da evolução. Vamos praticar o bem e que o bem seja sempre essa luz a nos iluminar, onde quer que nós estejamos. Vamos praticar então a nossa esperança e vamos praticar a nossa resignação, pois o amanhã sempre nos será permitido uma nova chance, um novo afeto, um novo recomeço. Então, para encerrar, convido a todos para fecharmos nossos olhos, elevarmos nosso pensamento ao Pai, de infinito amor, de infinita misericórdia, que possamos ser pessoas melhores do que fomos ontem, mais benevolentes, mais caridosos, para que futuramente possamos ser menos sofredores, possamos seguir em rumo à nossa perfeição moral, para que possamos conquistar lugares mais de luz, mais de paz. Que possamos pôr em nossos atos, em nossas ações, muito amor, muita generosidade. Que a luz do nosso Divino Mestre Jesus esteja sempre presente conosco, nos amparando, nos dando a força necessária para seguirmos adiante. Que a luz, o amor, a força da coragem, a força da fé e a da esperança estejam sempre presentes conosco, nos momentos difíceis, nos momentos de alegria, nos amparando, para que possamos um dia conquistar o céu dentro de nós e conquistar a nossa felicidade. E que possamos ter muita paz, ter muito amor, ter muitas bênçãos em nossa trajetória terrena. Que assim seja. Então, agradeço a todos por ter acompanhado essa palestra online e que Jesus nos ilumine, nos abençoe, hoje e sempre, que assim seja. Tenham todos uma boa noite e abraços fraternos.